Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, mais um dia da nossa leitura bíblica, plano de um ano. Você está aqui no dia 168, 168. Isso é fantástico e poderoso para a glória de Deus. Antes de nós começarmos o nosso dia de leitura bíblica, peço mais uma vez, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, compartilhe o link aí nos grupos de WhatsApp, pulverize isso para muitas pessoas, que eu creio que Deus tem algo para falar com aquelas pessoas que receberam o seu convite. E vamos mais uma vez, embora que o tempo não espera. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, capítulo 8, Daniel, capítulo 4, Marcos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 20 até o 35. E na leitura do capítulo 7, os primeiros relatos são de uma conversa do profeta Natan com o rei Davi. E o que você vai perceber dentro dessa conversa? Quando você estiver lendo aí o capítulo 7, é que Davi ele está um pouco incomodado, está um pouco inquieto, porque Davi mora num palácio, tem ali seus servos para lhe servir, e no coração dele, esse incômodo diz respeito, por que Deus não tem uma casa? Por que eu tenho um conforto e Deus não tem um conforto? É coisa da cabeça do ser humano, né? Que o Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas é essa conversa que está acontecendo naquele momento. E aí, Davi vai dialogando com o profeta Natan, pensando em construir uma casa. Mas tem algo muito poderoso aqui, que é o que nós percebemos na vida de Davi, na história de Davi, no sucesso de Davi. Ele não faz nada antes de consultar a Deus. E mais uma vez, como Natan é o profeta que ouve o que Deus quer falar com o rei, então ele esperou que Deus falasse com Natan a respeito deste questionamento que estava deixando ele inquieto, porque Deus não tinha uma casa para morar. E aí o profeta Natan, ele retorna lá com Davi, trazendo uma boa notícia. Davi, Deus permitiu, nós construímos um templo para ele. Naquela época, o que representava Deus era a arca da aliança, porque ela que continha a presença de Deus. Então, aonde a arca estava, ali a presença de Deus estava. Então, a casa, que é o templo que ia ser construído, seria para colocar, então, esta arca da aliança. Só que Natan também traz o recado por completo. Ele trouxe a boa notícia, vai ter uma casa para Deus, mas, porém, Davi, você não vai construir este palácio, você não vai construir esta casa para Deus. Sabe o que acontece, Davi? Deus falou, pode fazer, mas quem vai construir é um descendente seu, Davi. Mas quando você perceber dentro da leitura, Davi ele não fica chateado com isso. Davi se alegra com a notícia. Por quê? Porque vai ser um descendente seu, é um filho seu que vai construir o templo para Deus, que vai ser o seu sucessor, que vai dar continuidade naquilo que Deus falou através do profeta. Então, ele já está muito grato e feliz. Por quê? Porque Deus permitiu ele fazer uma casa, um templo, para guardar a sua presença, que era a arca da aliança. E aí, quando Davi fica tão grato com aquilo que Deus tem revelado, porque Deus está revelando não somente que vai ser construído uma casa, mas Deus está revelando o futuro, e isso traz uma alegria enorme ao coração de Davi. Ele diz assim, o Senhor está me revelando o futuro da minha família. Que coisa impactante, imagine eu e você, sabendo o que vai acontecer lá na frente com os nossos filhos, com a nossa parentela. Que coisa privilegiada seria isso para mim e para você, porque Deus falando para nós do que ia acontecer lá na frente. Então ele trouxe o recado do profeta Natan para Davi, e Davi se alegra. E olha só, eu vou ler com você agora 2 Samuel 7:22. Olha só o que Davi fala, diz assim, quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Olha só, ele transfere para Deus toda a honra, toda a glória, porque ele está fazendo aquilo. Que maravilha! Deixando sim construir um templo, falando quem vai construir e demonstrando ali o futuro de quem vai fazer da sua família. E isso impactou Davi, e ele, com seu coração de servo, um coração apaixonado, um coração de homem que teme a Deus, que é submisso a Deus, mais uma vez exalta o nome de Deus por tudo isso que ele falou através do profeta Natan. No capítulo 8 você também vai ler a respeito das vitórias militares de Davi.
quando ele ia para as guerras, onde Davi matou, né, os seus milhares, e Saul matou os 10 milhares. Então, assim, quando você lê agora, você vai perceber como é que ele saqueava os despojos ali na guerra, quando ele matava o povo daquela cidade, quando ele tomava aquele território. Aí você vai ler as estratégias dele, como é que ele fazia, que a maior de todas era falar primeiramente com Deus, e Deus o orientava e ele só executava, tá bom? Então é isso que acontece dentro do capítulo 8. E aí nós vamos passar agora para Daniel, capítulo 4. Aqui ele fala, né, de um outro sonho de Nabucodonosor. Eu creio que você já leu que Daniel já tinha interpretado um sonho de Nabucodonosor, então ele já tinha colocado Daniel agora como chefe dos magos, dos adivinhos, e ele manda chamar mais uma vez Daniel, porque ele teve um outro sonho para revelar o que estava por trás daquele sonho. Então Daniel vem à presença de Nabucodonosor e ouve todo o relato do sonho, como aconteceu, e Daniel fica até impactado, porque é algo muito forte e poderoso. O rei Nabucodonosor ia ser destituído do seu reinado por um tempo do seu trono, e imagine como meio difícil um profeta passar uma notícia para um rei, corria o risco de morrer, mas na época tinha que falar o que Deus estava passando. Então Nabucodonosor passa segurança para ele, disse assim: Daniel, não me esconda nada, me fale tudo o que Deus está te revelando através do sonho. E aí ele vai relatar tudo como vai acontecer, como é que ele vai ser destituído e como é que ele vai ser restituído novamente ao seu trono. Tudo é um plano de Deus, porque Nabucodonosor precisava reconhecer Deus como o Todo-Poderoso, o Soberano. Era isso, a necessidade dessa destituição do seu trono, para que ele reconhecesse, porque ainda adorava outros deuses, deuses de Baal, e Deus queria que ele o adorasse como o único e soberano Senhor de todo o céu e de toda a terra. Então, para nós fecharmos a leitura de hoje, nós vamos ler Marcos capítulo 3, no versículo 20 ao 35. Nós vamos agora dentro dessa leitura, perceber algo muito interessante. Jesus ele está pregando, está falando da salvação, e algumas pessoas o acusam de ser o próprio Beelzebul, que ele expulsa os demônios pelo próprio demônio. Então é algo assim, uma acusação muito pesada na época a respeito de Jesus. Mas aí Jesus, ele tem muita sabedoria, ele é o nosso Senhor, então ele é o Pai da sabedoria. E aí ele age de maneira sábia, e aí ele faz algumas parábolas para comparar aquilo que eles estão falando. Ele diz assim: para saquear uma casa, nós precisamos amarrar o valente. Jesus está falando isso a respeito de libertação, de libertar alguém que é possuído pelo poder do maligno. Então nós precisamos amarrar o valente. E assim é nós hoje, nos dias de hoje. Nós não vamos ali orar por alguém que está possesso antes de amarrar o valente. Nós oramos antes, pedimos para Deus amarrar o valente, e aí nós vamos lá libertá-lo, sacar aquela pessoa. Então era isso que ele estava falando. Também disse assim, como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Ele falou isso para o povo que questionava que ele era o Beelzebul. Mas como pode? Ele perguntou. E aí eu quero fechar, para a gente não prolongar muito aqui, mas depois você mergulhe mais um pouco profundo dentro dessa leitura, mas nós vamos fechar aqui no versículo 28. Me acompanha aí. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. E o 29 diz assim, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então, queridos, nós vamos fechar nesse versículo aqui. Muito cuidado quando nós falamos coisas que vai atingir diretamente o próprio Espírito Santo. Ele é uma pessoa, tem sentimento, e o pecado contra ele não tem perdão, é um pecado eterno. Então, que nós tenhamos esse grande cuidado e nós prossigamos crescendo em Deus, que Deus te abençoe, que Deus continue colocando esta alegria no seu coração, essa perseverança para ir até o final deste ano na leitura bíblica, em nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe esse vídeo, compartilhe este link, deixe o seu like e vamos para cima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.